Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do divino e amado Mestre Jesus esteja em nós e entre nós. Obrigado à casa pelo convite e ao meu querido amigo Domingos, de há tantos e tantos anos. Não vamos falar exatamente o tempo, mas faz bastante tempo, certo? Nós vamos refletir nesta noite um pouquinho sobre um item do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título: Meu reino não é deste mundo. E o item 4 tem por título: A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Obrigado. Quando Allan Kardec indaga aos espíritos reveladores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta que obtém, pronta, sintética, é Jesus. Livro dos Espíritos, questão 625. Esse esclarecimento da espiritualidade superior, quanto ao modelo da perfeição moral a que toda a humanidade pode aspirar na Terra, é um esclarecimento decisivo, indiscutível, definitivo. Este ensinamento é categórico. Jesus é o modelo de maior perfeição moral para a humanidade terrestre. Se examinarmos a história do homem neste mundo, nós vamos verificar que em todos os tempos tivemos aqui missionários, fundadores de religiões, filósofos, espíritos superiores que aqui encarnaram, com o objetivo claro de trazer novos conhecimentos sobre as leis divinas ou naturais. Com que objetivo? Com que finalidade esses espíritos aqui estiveram como missionários? Com a finalidade de fazer progredir os habitantes deste planeta, nós. Entretanto, meus irmãos, por mais admiráveis que tenham sido a missão de cada um deles, nenhuma se igualou ao Cristo, nosso amado Mestre Jesus. Mesmo porque, se formos analisar bem, vamos verificar que todos eles estiveram a serviço de Jesus, do nosso Mestre, governador espiritual deste planeta de expiações e provas. Nós tivemos e continuamos tendo, como consta do próprio Evangelho, neste trecho que acabei de ler para os irmãos, reis
ou príncipes, dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Todo povo tem os seus. Temos lá aqueles que contribuem para a evolução da humanidade terrena, com o talento que lhe foi possível, com o qual lhe foi possível destacar-se aqui em alguma existência. Então é por isso que temos o rei, né, de um poeta, o rei ou o príncipe da poesia, da música, da arte de um modo geral, do teatro, temos dos esportes. Todo povo tem o seu. Alguns atingem aquele âmbito bem nacional, de onde ele pertence, outros vão além, porque destacaram-se, né, dentro de um dos seus talentos, fazendo com que o bom uso, o bom direcionamento daquele talento naquela área contribuísse para que a humanidade pudesse evoluir um pouco. Então, tivemos e continuamos tendo, em todos os cantos e recantos deste nosso planeta de expiações e provas. Mas a realeza de Jesus transcende todo e qualquer poder temporal. Porque, como nós percebemos no texto do Evangelho, da mesma forma que temos essas pessoas, esses espíritos, que contribuem de maneira positiva, porque usam, porque aplicam, porque exercitam o seu talento de forma justa, honesta, correta, proporcionando mesmo alguma coisa de bom para a humanidade. Por outro lado, nós temos reis, né, no sentido muito mais temporal, material, aquele que usa do seu poder na matéria para mandar, para muitas vezes escravizar, para muitas vezes prejudicar pessoas, grupos e nações inteiras. Quer dizer, eles usam de um poder temporal, de um poder limitado a uma existência, de um poder, vamos dizer, político, né, econômico, prejudicando. Então temos aqueles que detêm esse título fazendo o mal e os que podem fazer o bem. Agora, Jesus, né, que nós estamos tentando entender qual é a verdadeira realeza dele, ele transcende todo e qualquer dessas situações. Por quê? Porque Jesus não veio para ser rei de um povo. Ele não veio para mandar num exército, ele não veio para escravizar ninguém, ele não veio para um poder temporal passageiro, político, financeiro, seja lá de que ordem for, que atendesse apenas a matéria. Ele também não possuía um talento para que, desenvolvido ainda que positivamente, pudesse auxiliar a humanidade a dar um passo à frente no seu progresso. Não, Jesus era um espírito realmente luminar, um espírito superior, um espírito que veio com uma missão maior, um espírito que veio com uma missão de muito maior amplitude, transcendência, profundidade. Ele veio trazer uma nova doutrina. E a doutrina moral que o Cristo deixou como mensagem para todos os homens é justamente a expressão mais pura das leis de Deus. Então, o Mestre veio para uma tarefa muito, mas muito além de todo e qualquer rei ou príncipe que pudesse, de uma maneira ou de outra, ter passado por este planeta. A doutrina que Jesus trouxe, nela nós encontramos revelações antigas, porque outros precederam Jesus na preparação da sua vinda.
Então, revelações já haviam acontecido. Ele trouxe as revelações antigas que foram reafirmadas por ele, foram outras corrigidas, retificadas, assim como ele trouxe novas verdades e realidades não percebidas até então, apesar de estarem na natureza. Então, olha a grandiosidade da missão de Jesus. Mas, com tudo isso que ele trouxera, com tudo isso que outros missionários antes dele também trouxeram, todos sempre objetivando oferecer à humanidade o progresso moral e espiritual, em que pese tudo isso ele sabia, como sabe até hoje, das dificuldades que todos nós temos para entender e assimilar as leis de Deus, para entender e assimilar as leis naturais. Por quê? Porque somos ainda criaturas imperfeitas, que vivemos e revivemos num mundo atrasado como a Terra. E as lições da vida e os seus ensinos morais nem sempre são facilmente compreendidos por nós na sua verdadeira significação. Por isso que até hoje o mundo é como é, está como está. Não é por castigo de Deus, não é porque Ele não gosta de nós e falou, como castigo, vou mandar todo esse povo para a terra. Não é. É porque aqui está dentro daquela escala de planetas, de mundos, que vão recebendo os espíritos na medida que os espíritos progridem, evoluem intelectual, moral e espiritualmente. Então é neste sentido, é por isso que nós estamos aqui. Mas a Terra é um planeta atrasado. Nós também somos. Não adianta querer dizer que nós não somos, nós ainda somos, mas já temos um certo grau de consciência de que somos e que temos condições de melhorarmos. Tanto é que já vencemos mundos primitivos. E já estamos num mundo de expiações e provas. Os primitivos que nós tivemos eram piores. E se nós vencemos e ganhamos condições de estar num de expiações e provas, nós também ganharemos condições de estarmos num de regeneração. É isso que nós precisamos entender. Que depende de nós todo o esforço para avançarmos e ganharmos condições de merecermos estar em outro planeta, numa condição já melhor que a Terra, que é de expiações e provas. Mas, como dizia Jesus, sabe, como sempre soube, das nossas dificuldades em entendermos as leis naturais, entendermos as leis divinas, que é justamente o primeiro passo que fará com que a gente inicie essa caminhada para irmos para um mundo melhor. Sem contar que ele também sabia, né, que dessas informações todas que nós sempre fomos tendo a cada existência, desde os primeiros missionários que aqui estiveram já trazendo de maneira velada uns, né, de maneira um pouco mais a descoberta, outros até com a própria vinda do mestre amado aqui, todos esses ensinamentos, eles foram sendo interpretados de acordo com a evolução de cada criatura. Então, as pessoas que estavam diretamente ligadas às coisas do espírito, as pessoas que estavam ligadas com as escrituras, como naqueles tempos mais antigos, elas faziam a interpretação, as traduções, de acordo com o quê? De acordo com o grau evolutivo de cada uma. Não é porque elas estavam ali, né, interpretando as leis de Deus, que elas o faziam com total isenção e com toda a sabedoria. Não, estava tudo intimamente ligado à capacidade de cada um, como nós fazemos até hoje. Tudo que a gente for fazer, a gente vai procurar ler, estudar. Nós vamos fazer o quê? Num primeiro momento, aquilo vai estar limitado à capacidade de compreensão nossa, exclusivamente. Depende do meu grau de entendimento, de conhecimento, de escolaridade, uma série de coisas eu vou entender.
Depois eu posso até buscar ajuda de quem já tem um pouco mais de compreensão naquele assunto e posso avançar, ampliar os meus conhecimentos. Mas terei sempre o meu limite ainda, que está dentro das minhas possibilidades na escala evolutiva em que eu me coloco. Então, os princípios das leis divinas, conhecidos há milênios, foram adulterados, no todo ou em parte, justamente pela interpretação dos povos e das civilizações, e antes e depois da vinda do Cristo. É por isso que Jesus sabia e continua sabendo o quanto a evolução moral humana é complexa e lenta. O quanto ela é complexa e lenta. No campo intelectual, não. No campo do conhecimento, o progresso científico e tecnológico vem beneficiando grandes contingentes da humanidade de uma vez só. Principalmente quando os meios de transporte e de comunicação se aperfeiçoaram. Por quê? Porque através dos meios de comunicação e de transporte, a aproximação dos povos se faz muito rápido, hoje em dia até em tempo real. E isso faz com que tudo aquilo que diz respeito ao intelecto, muitas vezes, é facilmente assimilado, oferecido, aprendido, assimilado para um número grande de pessoas ao mesmo tempo. Num exemplo assim muito corriqueiro, por exemplo, numa sala de aula, em que pese cada um ter o seu tempo de aprendizado, o professor, ele oferece ali a alfabetização para 30, 40 crianças ao mesmo tempo. Todo mundo pode aprender a ler, escrever ali. Uns melhores, outros, né, um pouquinho com mais dificuldade, mas aprende a ler, aprende a escrever. Você pode... tem uma série de coisas que você oferece à humanidade dentro do aspecto intelectual que atinge um número grande de pessoas ao mesmo tempo, e isso faz com que naquele aspecto ela evolua mais rápido. Então a humanidade vai à frente. E no aspecto moral? Quem é que consegue fazer todo mundo, de repente, uma grande parte, juntinho, ficar humilde? Né? Ficar paciente, tolerante, honesto, disciplinado, né? Consegue ficar assim, amoroso. Todas aquelas virtudes que nós estamos, muitas vezes até nós nos sentimos cansados de tanto ouvir, né? Cantado em prosa e verso, que é preciso que a gente adquira, mas fica no terreno do que é preciso que a gente adquira. Não entra nunca no terreno que vamos adquirir. Para adquirir precisa conscientização e trabalho. Então, moralmente é muito difícil que esse progresso faça mais rápido e com um número grande de pessoas ao mesmo tempo. Porque a evolução moral, ela é individual. Ela está intimamente ligada ao esforço, à conscientização, à determinação, à vontade de cada um. Moralmente, cada um vai evoluir dentro do passo e compasso que der a si mesmo. Por isso que no terreno moral e espiritual o progresso é lento e difícil, porque depende de cada um. Cada um precisa querer aprender, assimilar e, o que é mais difícil, vivenciar cada aspecto da lei divina. É preciso que não adianta a gente forçar. Você oferece recursos, você oferece meios, né? Você oferece aquilo que está ao seu alcance, o que você pode, e cada um vai abraçar, vai assimilar, vai se envolver tanto quanto queira. Porque o progresso moral ele precisa e ele é espontâneo e consciente. Você não força ninguém a evoluir nesse campo. Então, o que observamos é que em qualquer época, desde os tempos primitivos, passando por todas as civilizações até a atualidade, o homem terreno tem demonstrado por muitas vezes rebeldia, outras vezes indiferença,
comodismo ou até mesmo medo no tocante à transformação moral. Porque a transformação moral vai exigir conhecimento, um pouco de renúncia, um pouco de sacrifício. É uma luta dele com ele mesmo. É preciso que ele se conheça e se reconheça como um espírito imortal. É preciso que ele conheça as leis divinas e perceba qual é o valor dela nesse processo de evolução que ele precisa realizar. E é preciso que ele decida abraçar o caminho que vai levá-lo a isso. E qual é o caminho? Senão Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é preciso que a gente realmente conheça Jesus. Não Jesus do bercinho de palha. Não Jesus da cruz. Não Jesus, possível rei que poderia libertar a terra. Não. Conhecer Jesus na missão e na mensagem que ele nos trouxe. Ele veio para nos mostrar qual era o caminho, como fazer para caminhar naquela estrada. E cabe a cada um caminhar. Ele não vai caminhar por nós. Então nós precisamos entender e buscar Jesus desta maneira. E nós somos dotados do livre-arbítrio para isso. Então, aceitar ou não regras comportamentais e princípios morais que vão mudar a nossa maneira de ser é uma questão de muita conscientização, de muita vontade e de determinação. É por isso que a grande maioria ainda apenas enaltece Jesus em determinadas datas, em determinados feitos, em determinadas situações que comovem. Mas ele não veio para isso, ele veio para muito mais, mas para muito mais que até foge da nossa capacidade de entender toda a amplitude da missão de Jesus. Nós entendemos um pouquinho. E ainda assim, muitas vezes, nós ficamos parados tempos enormes em torno de achar que foi lindo o nascimento dele naquela manjedoura, que foi triste o desencarne dele na cruz, não é? E não é nada disso. Ele veio para muito mais, para mostrar para a gente como é que a gente poderia fazer o que ele fez e muito mais. Mas é preciso que a gente queira tirar o véu da ignorância que encobre esse espírito em busca da perfeição que somos. Então nós precisamos saber, diante da possibilidade que o livre-arbítrio nos dá, muitas vezes ainda, e cada um tem que fazer essa reflexão consigo, não é com o próximo, é consigo mesmo, né? Quantas vezes ainda eu prefiro, eu priorizo, eu escolho, né, as paixões terrenas, para que eu não me adeque a regras comportamentais e os princípios morais contidos nas leis divinas, nos ensinamentos de Jesus, que me levariam a ter uma vida diferente, a me esforçar pelo menos para que fosse diferente. Então, eu escolho a famosa porta larga, a porta das paixões, das facilidades, das respostas imediatas às necessidades do meu corpo físico. Porque, no fundo, a gente acaba escolhendo, então, as satisfações para o nosso corpo físico. Não que ele não seja importante, não é isso. Mas ele não é mais importante. Ele é um instrumento precioso para que o espírito se manifeste, para que o espírito se redima, para que o espírito cresça, para que o espírito progrida no aspecto mais difícil, que é o aspecto moral. Então, nós acabamos escolhendo muito mais o mundo material, através do livre-arbítrio, do que o mundo que vai propiciar a evolução para o espírito que sou.
Então, diante desse quadro real, que expressa resumidamente a realidade da vida de bilhões de criaturas que encarnam e reencarnam inúmeras vezes aqui na Terra, fica mais fácil a gente compreender o planejamento de Jesus para a humanidade terrena. Como assim? Como nós dissemos, durante milênios, ele enviou seus emissários para instruir povos, raças, civilizações, com conhecimentos e princípios das leis naturais, né? Tudo conforme a época permitia, a população teria condições. Depois, há mais de 2000 anos, ele veio pessoalmente ratificar ou retificar os conhecimentos até então existentes e deixou como patrimônio para toda a humanidade o quê? O Evangelho, a Boa Nova. Mas em sua mensagem, em sua exemplificação, sabendo que nós temos uma propensão natural para evoluir mais e mais rapidamente no campo intelectual, o que ele fez? A missão dele foi praticamente enfática na prática das leis morais, no conhecimento e prática das leis morais. Foi o que Jesus fez mais forte e firme, que deveriam regularizar a nossa vida e nos aperfeiçoar moralmente. Por isso que toda a missão dele converge para este aspecto, para este foco, a evolução moral. É isso que ele veio trazer, porque somos espíritos e é como tal que devemos buscar a nossa evolução plena, possível como criaturas. Para prevenir e contornar as deturpações, como que sempre houveram, né, nas mensagens do plano espiritual, ele mesmo garantiu que viria outro Consolador depois dele. Dissemos que ele veio, retificou e ratificou mensagens até então, antes dele, trazidas para a Terra. E ainda acrescentou novas revelações, trouxe novas mensagens, novos e preciosos ensinamentos. Ao retirar-se, disse que enviaria um outro Consolador, que também provavelmente precisaria retificar as mensagens até então deixadas por ele, porque ele sabia dessa propensão que a gente tem de deturpar pela própria imperfeição nossa, né? Então, ele previu a vinda futura de um Consolador, com a incumbência de repor as coisas em seus lugares, ou seja, retificar as deturpações de seus ensinos que aconteceriam pela ignorância e interesse dos homens novamente. Então não resta dúvida que o Consolador prometido é a doutrina espírita, que a partir dos meados do século XIX foi trazida por uma pleiade de espíritos superiores sob a orientação do Espírito Verdade. É, na verdade, o próprio Cristo que retorna, após mais de 18 séculos, repetindo para os homens o ensinamento das leis de Deus. Olha há quanto tempo que a gente recebe os ensinamentos das leis de Deus. O chamamento para que conheçamos, mas que mais do que conhecer, busquemos vivenciar. É um chamamento de há muito e que irá adiante também por muito tempo, nós sabemos disso. Só que quando a doutrina chega, esta mesma mensagem trazida por Jesus já não necessita daquela linguagem alegórica nem das parábolas. Porque os homens também, nesses 18 séculos, os espíritos, através do processo de reencarnação, foram evoluindo um pouco. Então já não precisavam mais das parábolas e das alegorias para entender aquela mensagem de Jesus. Vem de uma forma mais direta, mais clara, mais objetiva, mas como advertem os próprios espíritos reveladores, é necessário que a verdade se torne inteligível para todo mundo. E eles dizem assim, os espíritos: a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas.
O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos, os Espíritos reveladores, incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então não poderiam ser mais claros os espíritos incumbidos da terceira revelação quanto à missão de retransmitir aos homens a doutrina de Jesus, resgatando inclusive a sua verdadeira realeza. Qual a verdadeira realeza de Jesus? A verdadeira realeza de Jesus está justamente no poder e na força da sua mensagem, no convite para que despertemos para as coisas do Espírito, no convite para que nos conheçamos, nos reconheçamos como espíritos imortais e, como tal, necessitados de buscar a evolução, que é o que vai fazer com que um dia conheçamos efetivamente a paz e a felicidade que todos almejamos, que todos sonhamos. E que será fruto sempre do nosso trabalho. Não adianta esperarmos, e fica evidente aqui, né, nos ensinamentos de Jesus, esperarmos como a gente costuma fazer. A gente está sempre à espera de um Salvador. Né? Nós queremos alguém que salve o nosso mundo terreno. Nós queremos alguém que salve o nosso país. Nós queremos alguém que nos salve, que nos garanta o céu. Mas tudo isso será consequência, será merecimento de um trabalho que nós faremos por nós mesmos. A gente quer que Jesus volte de novo para dar um jeito no mundo. Não é isso. O mundo já nos foi oferecido com todas as benesses, as maravilhas, essa coisa linda que a gente tem, essa harmonia. Se há alguma deturpação, se há algum desvio, fomos nós que promovemos. O resgate deverá ser feito por nós. Então não adianta a gente querer que Jesus volte de novo. Quem disse que ele foi embora? Ele não foi embora. Ele está em nós e entre nós, se assim quisermos e permitirmos. Nós vamos precisar reconstruir o que destruímos, reunir o que separamos, consertar o que quebramos. Tudo isso no sentido intelectual, moral, espiritual, certo? Então Jesus está aí, ele não precisa vir de novo. O país é tarefa nossa. Somos corresponsáveis do país que fazemos parte. Nós não estamos aqui por acaso, por castigo. Nós estamos aqui porque é a casa que nos cabe neste momento. Algum propósito nós temos de estar aqui, senão teríamos nascido em outro lugar. Se o acaso não existe, estamos aqui porque é aqui que temos que estar. Qual tem sido a nossa contribuição? Além de compartilhar ódio, dissensões, separações, violência, agressividade em todas as suas formas. Aonde está? É compromisso nosso. Como a família é compromisso nosso. Tudo exige de nós responsabilidade. Tudo é missão. Nós temos uma missão conosco, uma missão com o nosso companheiro, a nossa companheira, uma missão com os nossos filhos, uma missão com os nossos pais. Nossas missões são pequenininhas, que são as que são possíveis. Não adianta a gente achar que nós estamos esperando que nós vamos ter uma missão grandiosa que nós ainda não temos condição. Nós somos corresponsáveis de tudo isso. Precisamos ter a responsabilidade de ajudar a crescer, a evoluir, a melhorar, a retomar o caminho do bem. E ninguém faz isso
desejando mal. Ninguém faz isso falando mal. Ninguém faz isso colocando mais lenha na fogueira. Ninguém faz. Cada vez que nós ficamos aí inflamados de ódio, quem está do nosso lado, no lado espiritual? Bezerra de Menezes? Caibaixútil? São aqueles que também se inflamam com esses sentimentos menores. E nós achamos que somos melhores do que aqueles a quem nós dispensamos todo o nosso ódio, nossa raiva, nosso desejo de vingança, tudo que de pior pode ter. Então, é desse jeito, no plano material, com o nosso país, com o nosso planeta, e a coisa vai tomando um vulto, vai se ampliando. Nós precisamos entender a mensagem de Jesus. Então não adianta querer que ele venha aqui para salvar o nosso mundo, o nosso planeta. Nós precisamos fazer a nossa parte. Isso tudo é uma via de mão dupla. Não adianta a gente querer esperar sempre que alguém faça para nós e por nós. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Mas para fazer junto é preciso que a gente abra o coração, abre a mente para receber a mensagem e entender. E depois que entender, deixar que ela floresça. Isso é difícil, leva tempo, demanda um esforço grande, uma paciência da gente com a gente mesmo. Porque a nossa propensão é desistir. Esse mundo não tem jeito. Nem Jesus daria jeito aqui, a gente fala às vezes, né? Se ele voltar de novo, ele é capaz de sair correndo. E não é. Será que é isso que nós temos que oferecer para ele, depois de tudo que ele fez? Não vem não, porque aqui a casa está muito em desordem. É melhor o senhor nem vir e ver. Não, vamos pôr a casa em ordem. Ele não deixou em ordem para nós? Ele deixou em ordem. Então vamos colocar em ordem. Cada um vai contribuir, que seja uma fagulha, mas é a sua contribuição. Então, meus irmãos, a autêntica doutrina cristã é aquela que resulta dos ensinamentos e exemplificações de Jesus. Ponto final. Não precisa muito. A gente não tem dúvida. O que eu preciso fazer para ser cristão? Acreditar que Jesus esteve aqui? Que ele foi no burrinho, né? Que a Maria foi no burrinho, com o José do lado, que foi isso, aquilo, que tem os bichinhos em volta. Gente, isso é tão pouco perto do que Jesus fez para estar aqui. É muito pouco. Ele veio para mostrar para a gente como é que a gente tem que fazer para viver bem, para a gente ser feliz. E é justamente descobrindo esse caminho, tendo a coragem de entrar nesse caminho e de fazermos as coisas juntos. Não é alguém querer ganhar o céu só para ele, porque também vai estar longe. Então, a autêntica doutrina cristã é justamente essa. Ela resulta dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus. E não dos ensinamentos e dos exemplos que muitas vezes nos são apresentados, nos são trazidos pelas religiões ditas cristãs, com as suas interpretações pessoais, tradições, dogmas, cultos exteriores, mistérios e segredos. Não. E nós, espírita, precisamos estar muito atentos para a missão do espiritismo. Nós sabemos que o espiritismo é o cristianismo redivivo, não é? Que ele veio para reviver os ensinamentos e os exemplos de Jesus, e não os das igrejas e das seitas que foram se formando à sombra dos ensinos de Jesus, mas que deles foi se desviando por múltiplos fatores. Então, se nós sabemos que é isso, como espíritas, é extremamente importante que a gente tenha noção plena disso. Que isso não seja só uma frase que de vez em quando a gente ouve ou a gente lê.
porque é extremamente importante para não cairmos nos mesmos erros, de valorizarmos mais as formas que o conteúdo, de valorizarmos mais as manifestações exteriores que a mensagem do Mestre, porque todos estamos sujeitos pelos apelos do mundo material. Aos espíritas sinceros, cumpre não perder de vista essa realidade, que é de suma importância. Realidade que é a total vinculação do Espiritismo com os ensinos de Jesus, que é o cristianismo primitivo. Vinculação pela base moral comum a ambos, sem os desvios impostos pelos interesses dos homens. O espírita não é melhor do que ninguém, mas tem que ser sempre melhor do que é. Emmanuel. Isso é extremamente importante. Se nós somos espíritas, nos dizemos espíritas, frequentamos a casa espírita, é importante que a gente não tenha dúvida do que é espiritismo e do que é ser espírita. Senão podemos incorrer no mesmo erro de outras doutrinas que acabam se perdendo muito mais nas formas do que no conteúdo. Ficam mais preocupados com cerimoniais, com formalidades, com cultos, com isso e aquilo, e a mensagem, e o convite, e o trabalho para que haja transformação moral, vai sendo esquecido, vai ficando de lado. Nós precisamos ter este cuidado. É a mensagem que é importante. Então, quando nós vamos numa casa espírita, nós precisamos prestar atenção. Como é que aquela casa trabalha? Não é? Se tem muito show, né? Hoje em dia tem muito show. Precisa tomar cuidado. Tem show acontecendo em vários lugares. Tem estrelas. É a forma tomando conta do conteúdo. Certo? Quando a gente sai de uma palestra, o que é importante? A gente sai. Estou falando aqui porque eu é que estou aqui, na frente de vocês, né? É saber que roupa que eu estava, né? Se eu fiz muito barulho, se eu usei muitas coisas, uma parafernália para trazer ou um pouco da mensagem de Jesus. E sem achismo, porque eu não estou aqui para falar o que eu acho de uma doutrina que foi trazida por uma pleia de espíritos superiores, não por mim. Então, não posso mudar nada. Eu estou falando e usando dos recursos que eu tenho. Não é? É a mensagem que tem que ser importante, sempre, em toda hora, em qualquer lugar. Agora, se eu sair daqui e falar assim, olha, o orador, olha, ele só faltou plantar bananeira. Ó, pessoa alegre, divertida. E o que ele falou? Você sabe que eu não lembro? E isso em outras situações, em outras circunstâncias, em outros eventos. Cuidado com a forma para que a gente não se perca, como outros já se perderam. É verdade que a gente está num mundo atrasado, contraditório e incoerente, né? Não tem a menor dúvida disso. Por isso mesmo o mundo de expiações e provas. Mas, mais ainda exige de nós o vigiar e orar. Em todos os sentidos. Vamos errar ainda muitas vezes. Vamos cair. Mas se nós formos capazes de falar, puxa vida, eu errei. E não é que eu não consegui, tinha que ter ficado quieto naquela hora. Por que eu fui falar? O mais indicado, o mais coerente com a doutrina, com o ensinamento de Jesus, é que eu ficasse quieto. Mas tá bem, na próxima eu vou ser mais forte e vou tentar. E isso vale. É o esforço que a gente faz, porque mudar ninguém muda da noite para o dia. Mas o esforço tem que ser constante. Porque a evolução moral é assim que faz, passo a passo, mas consciente, firme, depois de adquirida, ela está ali, garantida. Não é? Então precisamos ter cuidado com isso. Ter cuidado que neste mundo a gente vê muito de um lado palavras, movimentos, passeatas, concentrações
de fé, compreensão, tolerância, amor ao próximo, perdão. E do outro lado a gente vê o quê? No dia a dia, quando sai aqueles momentos ali de concentração disso, daquilo, a gente vê egoísmo, presunção, orgulho, intolerância, violência, preconceito. É o velho falar uma coisa e fazer outra, sem que se tenha cuidado de perceber que não é por aí. Então, sejamos coerentes. Para a transformação do nosso mundo de expiações e provas em um mundo melhor, a condição essencial é a transformação moral dos seus habitantes. E a mensagem de Jesus é o caminho para isso. Não há outra fórmula para a regeneração do planeta e do homem que aqui habita, se não for a educação intelectual e moral. Não esperemos salvadores, não esperemos milagres, que não existe. O ensino moral do Cristo, que é aquele que lhe confere a verdadeira realeza, como observa criteriosamente Kardec, é o código divino diante do qual a própria incredulidade se curva. Por isso, nós percebemos que jamais houve outra personalidade que pudesse aproximar-se da do Mestre, mesmo que de longe. Com tantos filósofos, pensadores, historiadores, pesquisadores, das mais variadas tendências, ninguém igual a ele. Daí a fascinante atração que ele exerce sobre os mais privilegiados pensadores, quanto sobre os mais humildes corações. E olha, Jesus era uma pessoa de poucas palavras. E ele conseguiu, através dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, da sua vivência, das suas ações, das suas reações silenciosas, dos seus gestos, do seu olhar, ele conseguiu modificar as estruturas sociomorais da sua época, influenciando decididamente para que surgisse a era do amor sem limites aqui na Terra, que nós ainda não conseguimos enxergar, mas que está aí. É só a gente querer que nós vamos enxergar. Então, meus irmãos, Jesus é justamente aquele Salvador, mas não no sentido que a gente pensa. É aquele Salvador das nossas, do nosso ser mais íntimo. Salvador de tudo aquilo que nós trazemos ainda de equivocado, de infeliz, de imperfeito, de limitado dentro de nós, para que a gente se abra para aquilo tudo que ele ensinou. Quantos sofrimentos seriam evitados, né? Se a gente realmente permitisse que Jesus estivesse em nós e entre nós. Mais atenção, como a gente costuma dizer, olhos ao campo, para a gente ver que está tanta coisa mais perto, né? E que nem sempre a gente precisaria sofrer tanto quanto a gente sofre. Então, foi com muita razão que ele disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo, é do mundo do espírito, do coração, da moral, dos valores éticos, de tudo aquilo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente reclama, mas que a gente pensa que deve vir cair sobre nós, e não vai cair sobre nós. Tudo que a gente quiser, tudo que a gente conseguir, será conquista nossa. Isso só pode nos animar. Porque se depende de mim, está tão pertinho. Não é verdade? Então, está em nossas mãos reconhecer a realeza de Jesus, que está todinha na sua mensagem. Não sabe o que fazer? O maior livro de autoajuda é o de nenhum outro. É ali que está. Ele é roteiro, ele é receituário, ele é luz, ele é consolo, ele é tudo. Então, Jesus não veio para fazer aquilo que nós não queremos fazer. Nós queremos encontrar pronto. Não, ele veio para ensinar a gente como é que a gente deve fazer para chegar lá. E juntos nós vamos conseguir. Se a gente quiser, a gente consegue. Nós e mais os nossos amigos espirituais, que com toda certeza estão sempre ao nosso lado.
Que Ele esteja, portanto, mais uma vez e mais do que nunca, aqui e agora, em nós e entre nós. Muito obrigado a todos vocês e um feliz regresso aos seus lares, sob as bênçãos do meigo Nazareno.